Nós vamos iniciar fazendo a leitura do nosso texto de hoje, que é a missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais um das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos e as ideias da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, o transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como se todas as suas faculdades, mas não lhes faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, esse é o nosso texto. E nós vamos, então, refletir sobre isso aqui que nós acabamos de ler. Ele diz: missão do homem inteligente na terra. Todo mundo sabe o que é uma missão, mas nós vamos fazer aqui um recorte de um textozinho que eu vi aqui no dicionário, para a gente refletir um pouquinho mais sobre a questão da missão. O que é uma missão? Aí esse texto aqui, desse dicionário que eu vi, ele diz o seguinte: as missões são iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não monoteístas. Se baseiam em princípios da teologia cristã em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandato que deu aos seus apóstolos para pregarem o evangelho pelo mundo. Então, a missão seria uma incumbência que Jesus passou, que Deus deu a todas as pessoas que estão habitando o planeta Terra. E cada um de nós que estamos no cristianismo, a nossa missão
é propagar o cristianismo, não só com as palavras, mas com as ações. Então, nós vamos começar a refletir sobre esse nosso trabalho e dizendo que esse autor desse nosso texto é o espírito Ferdinando, que foi uma psicografia recebida em Paris, né, na época de Allan Kardec, aliás, em Bordeaux, em 1862. E ele traz essas informações para nós, falando sobre a questão da inteligência do homem. E isso aqui, para todos nós, é algo assim, muito importante, porque a gente fica pensando na caridade em termos de coisas materiais, mas essa questão da inteligência que a gente recebe é uma caridade de Deus para conosco e da nossa para com aqueles que estão conosco no caminho. Porque uma coisa que é muito comum, não sei se aqui, eu acredito que todos tenham visto cenas dessas, pessoas muito inteligentes, quando alguém pergunta alguma coisa, pô, mas não sabe isso? Ou então já se vira assim de lado. Isso é muito comum, eu não sei, eu acho que todo mundo aqui já viu essa história. As pessoas estão... É falta de caridade. Ele sabe tanto que ele acha que o outro sabe igual a ele, mas não é assim. A pessoa não entende, pergunta, e aí não quer responder. Se responde uma vez, vai muito, né? Refaz conhecimento. Exatamente. Ele não se dá conta que ele exatamente tem essa inteligência para que ele possa distribuir esse saber com todos aqueles que não têm. Mas a pessoa se enche daquele orgulho, aí a inteligência traz para ele o quê? O orgulho. E esse orgulho coloca ele o quê? Num patamar superior. Então ele começa a olhar de cima e ele não vê a dificuldade das pessoas que têm a dificuldade, porque cada um está num padrão, num nível de caminhar. E esse nível que a gente está caminhando, um está aprendendo uma coisa, outro está aprendendo outra, outro está vendo outra, e chega a determinadas coisas que a gente não entende. A pessoa fala, mas é assim, está aqui o copo, e isso é um copo de plástico. Mas a pessoa olha, não, mas eu não estou vendo um copo de plástico, isso aqui é um negócio que eu não conheço. E a pessoa se aborrece, não, mas isso aqui é. E um dia ele vai captar isso aqui e vai dizer, não, isso realmente aqui é um copo de plástico. Mas isso não vai ser já, porque ele não entendeu ainda, ele não viu. E a pessoa não tem essa paciência. Então, o espírito, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus, simples e sem conhecimento, para alcançarmos a perfeição. Mas essa perfeição, nós vamos trabalhando a cada reencarnação que nós vamos tendo na Terra, nós vamos trabalhando até que nós possamos chegar a esse máximo. Então, nós somos um princípio inteligente, quando começou, né? Imortal, criado simples e ignorante, com um imenso potencial de qualificação, que tem que fazer a sua evolução intelectual e moral em mundos materiais, em um longo período nos reinos chamados inferiores, guiados pelo determinismo divino que se desenvolve-se para sempre. Quando nada mais tem a desenvolver no reino animal, torna-se espíritos que pouco a pouco, vai tomando consciência de si mesmo, de suas possibilidades nas lutas pela sobrevivência. Assim, sua inteligência vai se desenvolvendo gradativamente através das experiências do viver. Evidentemente que esse desenvolvimento se faz para que o homem evolua, aperfeiçoando-se e sendo feliz. Todavia, como tal não aconteceu com a humanidade como um todo, até hoje, visto que com todo o desenvolvimento espiritual, o sofrimento faz parte dessa vida, dessa humanidade, que não conseguiu ser feliz, essa mensagem que nós estamos falando nesta hora, ela está sendo dirigida a todas as criaturas da Terra. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos vivendo sobre este momento, assim como está, de crescimento, observação
pensamentos e sentimentos do bem têm que estar em nós. Então, o que acontece com a criatura que tem essa inteligência, que está no nível de inteligente? Ele se orgulha, e o orgulho dele faz o quê? Desenvolve a inteligência, mas a questão moral fica com dificuldade, porque ele apenas fica nesse sentido de não olhar o lado que nós também devemos nos desenvolver, que é a nossa questão moral. Então, o homem inteligente, ele não deve orgulhar-se, mas ele deve orgulhar-se do que já sabe, porque há muito mais coisa desconhecida que não é conhecida dele. E esse orgulho é que faz sentir-se superior aos demais, sendo estimulado constantemente e tem levado a entrar por atalhos que retardam seu processo evolutivo pelos erros e omissões, trazendo-lhe à existência grandes e atrozes sofrimentos. A inteligência é um dom de Deus, inerente ao espírito, desde sua criação. O fato de ser desenvolvido por ele na sua trajetória evolutiva não é motivo de orgulho, visto que todos os homens estão desenvolvendo, todos eles têm a possibilidade de continuar desenvolvendo-a através das reencarnações. Se nada do que se tem ou que se possui deve ser motivo de orgulho, ser mais inteligente ou ter mais conhecimentos ou habilidades também não deve propiciar orgulho, pois a inteligência é patrimônio de todos. Aqueles que se apresentam com menos inteligência em uma existência pode estar em uma outra, pode estar em uma prova expiatória para aprender nas dificuldades que viver. Humildade, simplicidade e discernimento, sentindo o sofrimento que causou a outros, com a sua capacidade intelectual, sem a moral, e retornar numa nova inteligência como antes, mais moralizado, direcionando-a para o benefício dos outros. Então, essa atitude que a criatura toma de não querer ajudar o outro que não sabe menos, ter esse orgulho, isso pode criar para ele uma situação que numa encarnação futura ele vai vir com dificuldades para poder começar a trabalhar esse lado moral que ele criou nessa encarnação, que agora ele tem capacidade, mas que o orgulho não está deixando ele assim realizar. Então, pode também tê-la bem desenvolvida, a inteligência, por ser um espírito mais novo, com menos tempo de vivência na raça humana, e isso não é desdouro, pois todos passam por isso, e sempre há os que sabem mais, os mais experientes, com os quais os mais novos podem e devem aprender. Deve sim levar o homem inteligente à reflexão. Se Deus fez nascer ou me deu condição para viver em um meio que favoreceu o meu desenvolvimento intelectual, o que é que ele espera de mim? O que ele espera de mim é que eu faça o melhor com essa inteligência que eu recebi. Porque essa inteligência que eu tenho é a inteligência que ele me deu, porque todos nós temos a missão, todos temos a missão, e essa inteligência que ele deu foi para que eu pudesse trabalhar nesse ambiente e ajudar essas pessoas. Esse tem que ser deveria ser o pensamento de todas aquelas pessoas, né, que têm uma inteligência, que se sente orgulhoso até porque é inteligente. Então, gente, vou abrir a palavra a vocês aí. O espírito protetor Fernando responde essas perguntas em sua mensagem. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Eis aí.